Bom dia, pessoal. Tudo bem? Você viu comigo que os espelhos esféricos podem ser esféricos côncavos ou esféricos convexos. Isso dá uma série de imagens diferentes. Das imagens que a gente mais estuda, a gente prefere, bom, não é que prefere, é que a gente tem uma incidência maior de exercícios de espelhos côncavos, como você está vendo aqui, ó, certo? Nesse espelho aqui côncavo, você tem as 5 posições do objeto, 5 posições diferentes. Olha lá, objeto de azul claro, objeto número 1, tá? Então, o que acontece? Esse objeto antes do centro, a imagem é projetada fora do espelho, entre o centro e o foco, e é uma imagem virtual, real, invertida e menor. Toda imagem que estiver para fora do espelho, como a imagem I1, I2 e I3, ela é real. E toda imagem que está dentro do espelho, como a imagem I5, ela é virtual. Só que essas imagens são produzidas quando o objeto está em posições específicas. Então, se o objeto andar e chegar aqui na posição número 2, O2, portanto, ele está sobre o centro e a imagem também está sobre o centro. É real, invertida e igual. Passou do centro, ficou entre o centro e o foco, objeto 3, real, invertida e maior. O objeto no foco do espelho côncavo não tem imagem inexistente ou imprópria. Corta esse real aqui, ó. Imagem imprópria ou inexistente. E o objeto número 5 é quando passou do foco. Está entre o foco e o vértice, portanto, é uma imagem dentro do espelho. Olha, pela primeira vez ele olha para o espelho e vê a imagem dele. Imagem número 5, imagem dentro do espelho virtual, portanto, direita, porque está de pé como ele, e de tamanho bem maior, ampliada. O espelho convexo que está aqui desse lado, ó, não tem jeito, o objeto está desse lado, o centro, o foco e o vértice estão escondidos dentro do espelho. A gente falou isso na aula passada, né? Então, o objeto, quando chega em frente ao espelho convexo, ele olha e vê a sua imagem dentro do espelho, pequenininha, reduzida. Então, imagem virtual direita e menor. Tudo isso a gente viu nas 2 últimas aulas, a gente gravou, revisou de começar os exercícios, porque é muito importante, tá? Então, o domínio dessas imagens vai permitir você resolver muitos exercícios. Lembrando que, poxa, se você não se inscreveu, está aberto as inscrições para o vestibular seriado da UFMS, tá? Dá uma pesquisada no site lá, porque acho eu que tem a possibilidade de segundo e terceiro, não tenho certeza. E não o cara tem que fazer primeiro, segundo e terceiro. Dá uma olhadinha lá, pessoal, é importante. E isso aqui é uma matéria que é cobrada, tá? Então aí torna isso mais importante ainda, tá? Beleza? Bom, esse resumo de imagens seria legal você memorizar, desenhar isso aqui, do que você ficar decorando tantos casos. E é um desenho relativamente simples, né? Você põe uma setinha, um bonequinho, alguma coisa, antes do centro, sobre o centro, entre o centro e o foco, no foco, e depois do foco, entre o foco e o vértice. São 5 posições de objeto e são só 4 imagens. Porque, quando o objeto está no foco, não tem imagem inexistente ou imprópria. Tá? Mais uma vez, corrige aqui, eu coloquei errado sem querer, real, imprópria, é inexistente ou imprópria. Tá? Bom, mas o problema é o seguinte, isso aqui que a gente forneceu para vocês, fala assim, a imagem está entre o centro e o foco. Beleza, a imagem número 1 está entre o centro e o foco. Essa imagem é real, invertida e menor. Poxa, é menor quantas vezes? É metade? É um terço? Um quarto? Ela está entre o centro e o foco, mas exatamente onde? Mais perto do centro? Mais próximo ao foco? Qual é a distância dessa imagem até o espelho? Eu não tenho esta exatidão. Então, os casos analíticos são cobrados, né? Porque você tem que caracterizar a imagem, se ela é real, se ela é virtual, se ela é direita, se ela é invertida. Mas tem muitos exercícios que não pedem só isso. Pedem também para você determinar exatamente o tamanho da imagem, exatamente onde está a imagem, que distância ela está do espelho. E para isso, a gente usa uma fórmula, uma equação. Na realidade, são 2, né? Para ampliação e para posicionamento. E eu vou mostrar isso para você. Se você observar aqui, ó, a equação que resolve aonde está o objeto, desculpa, onde está a imagem, ou o objeto, que ela serve também, é a equação chamada equação de Gauss. Esse matemático formidável, um gênio da matemática, ele fez trabalhos também na física, e ele propõe uma equação chamada equação que leva o nome dele, ou também conhecida como equação dos pontos conjugados, mas ficou o nome dele, tá? Você coloca um objeto, pode ser o objeto 3, na posição 3, que você sabe que a imagem é antes do centro, invertida, real e maior. Mas a gente tem que posicionar
mesmo sabendo onde está a imagem, qual é a distância dessa imagem. Então, ele falou o seguinte: se você souber a distância que o objeto está do espelho, está vendo esse P aqui? Ó? Esse P é a distância do objeto até o espelho. Você, sabendo o foco, você pode achar a distância que a imagem está do espelho. Está vendo esse P índice linha? A gente chama de P'. É a imagem, é a distância da imagem até o espelho. Tá? O Gauss falou que para você achar o P', você tem que ter o foco e o P. Ou para você achar o P, você tem que ter o foco e o P'. Em resumo, são 3 distâncias, foco, P e P'. Você tem que ter 2 para achar a terceira. Não tem jeito. Tá? Beleza? Então vamos olhar a equação lá. Tá dando para enxergar a figura inteira, pessoal? Hein? Vai saber que não dá, então a gente precisa estar com vocês para poder ir tomando aqui, porque eu dependo sempre da internet. Aí às vezes oscila, às vezes tá pronto ali, né? Mas não tem problema, a gente muda ou melhora o que for possível. Tá ok? Bom, continuando, a equação de Gauss é essa aqui, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Onde F é o foco, P é a distância do objeto ao espelho e o P' é da imagem ao espelho. Bom, o que você pode fazer é desenvolver essa equação. Tem gente que não gosta de tirar mínimo, porque tem que tirar o mínimo lá para fazer o cálculo. Então a gente pode, tirando o mínimo, multiplicando o cruzado, chegar a essas equações que eu vou passar para você aqui. Na realidade, elas são a equação de Gauss, onde só separou e isolou o termo. Então, por exemplo, o foco. Se você não gosta de tirar mínimo, você pode fazer assim: foco é igual a P vezes P' sobre P mais P', como eu coloquei aqui para você, prontinho. Aí você só tem que fazer essa continha. Multiplica em cima, soma embaixo. Mas vamos supor que ele não queira achar o foco, que ele queira achar o P. A fórmula muda um pouquinho, fica menos embaixo. Ó, a única que é mais é a do foco. A do P e do P' é menos. Multiplica em cima, subtrai embaixo. E repara o seguinte: você está multiplicando sempre as duas grandezas que você tem. Tá? Sempre. Portanto, se você tem o P e o P', você multiplica em cima, soma embaixo, porque você vai achar o foco. Foco único que soma. O P multiplica em cima, subtrai embaixo. E sempre é P menos o foco. P' menos o foco. Você vai ver que para achar o P' é P menos o foco. O foco sempre fica subtraindo quando ele entra na jogada. Tá? Então, não são 3 fórmulas. São a variação da equação original de Gauss. Com uma vantagem, você não precisa tirar mínimo. Né? O pessoal tem uma resposta rápida aí, meio que atropela aí esse conteúdo e depois erra a bobeira. Então tá aqui uma facilitação para vocês, tá? Bom, mas acontece que nessa fórmula a gente tem que prestar muita atenção em sinais, principalmente do foco e do P'. O foco do espelho, tem 2 tipos de espelho, côncavo e convexo. Portanto, tem 2 sinais. Mas por que, professor? Porque o foco do espelho côncavo é para fora do espelho, por isso ele é positivo. E o foco do espelho convexo é invertido, ele é para dentro do espelho, por isso ele é negativo. E se esquecer o sinal do foco do espelho convexo, né? Que é ele que vai dar problema, ele que é o único negativo. Cara, você não chega nem perto do resultado. Por isso, é muito importante você gravar essas regras de sinais e você ler com muita atenção no exercício o enunciado para saber que espelho ele está indicando ser. E aí exige interpretação. Olha o P', que é a distância da imagem ao espelho. A regra é a mesma. O P' é positivo quando ele está para fora do espelho, portanto, imagem real. E negativo quando a imagem está dentro do espelho, por isso, imagem virtual. É igual ao do foco. Por que o foco do espelho convexo é negativo? Porque está para dentro do espelho. E o do côncavo é positivo porque está para fora do espelho. O P' é a mesma coisa. Se a imagem está para fora do espelho, a distância é positiva. O P' é positivo. Se a imagem for de uma imagem virtual, essa característica faz com que ela esteja dentro do espelho e aí o sinal é negativo. Tá legal? Isso é importante, pessoal. Tá? Essa regra de sinais aqui pode atrapalhar a sua resolução de exercícios. Tá? Por uma coisa simples. Né? Um positivo ou um negativo que a gente esqueceu de colocar. O positivo nem dá galho, mas o negativo, se você esquecer o sinal negativo, vai ficar difícil. Tá legal? Bom, como eu disse, né, eu estou gravando essa aula, isso aqui vai ficar printado, vai ficar no YouTube, e aí você vai ter condições
né, de pausar, dar um print na tela, fazer o que você acha melhor para gravar. Tá legal? Nós vamos caminhando. Bom, o P e o P' te dão a distância da imagem ou do objeto até o espelho, tá? Te dá isso. Mas não te diz se a imagem é maior, menor, tá? Então o que a gente vai fazer? Quando eu quero achar o tamanho da imagem, o que eu vou fazer? Vou fazer a regra da ampliação. A igual a I sobre U. I sobre U. Então o que é o I? I é a altura da imagem ou a altura do objeto. Se eu quero achar a imagem, a altura da imagem I, eu tenho que ter o A e o O. E esse A chama ampliação ou aumento linear transversal. Então olha lá. O é a altura do objeto, tá vendo? Eu pus uma chavezinha aqui e vai aparecer aqui o I, que é a altura da imagem. Tá? Lembrando para você que essa imagem, quando está de ponta cabeça, é negativo, o comprimento dela, quando está direita, é positivo. E tem outra maneira de achar o A, que é mais usada, a gente usa pra caramba essa aqui. A igual a menos P' sobre P. Então exige que eu saiba o P' e o P. Tá? Por exemplo, P' é igual a P vezes F sobre P menos F. Tá? P vezes F sobre P menos F. Então, você já sabe que essa daqui é da equação de Gauss. Então, se você substituir ali, ó, no lugar do P', você vai acabar chegando nessa equação. Tudo bem, você não precisa deduzir isso aqui, mas se você gravar essa aqui já está ótimo. Qual que é a vantagem dessa aqui? Olha, com F e o P, eu já acho a ampliação. E essa aqui, se eu tiver o P e o P', eu jogo aqui, divido um pelo outro, põe o negativo, acho a ampliação. Também, sem problema. E A igual a I sobre O. Para que a gente usa isso aqui? Geralmente, o pessoal pede a altura da imagem, I, e te dá o objeto e você calcula a ampliação ou por essa aqui, ou por essa aqui. Tudo bem. Aí você acha o A, tem o O, determina o I. Tá? Então, regra de sinal, como eu falei, ó, a imagem I é positiva se ela for direita, para cima, de pé, e negativa se ela for invertida, de ponta cabeça, para baixo. Tá? Então, vamos supor, a imagem deu menos 2 centímetros. Menos 2, para dizer para você que ela tem 2 centímetros de altura, mas é negativa porque está invertida. Tá? E a ampliação? Se a imagem segue a mesma regra do I. Se a imagem for direita, a ampliação é positiva, ela está de pé. Se a imagem for invertida, a ampliação é negativa. Ela está de ponta cabeça, sem problema algum. Tá? Bom, observação com relação à ampliação. A ampliação é um número que vai dar 0, alguma coisa até um número muito grande, 2, 3, 10, 20 mil, sei lá. Essa ampliação, né, você tem um sinal para ela, que é uma análise, positivo direita, negativo invertida, e uma análise sem olhar o sinal, olhando o módulo, olhando o valor do número. Se o número der 0, alguma coisa, não importa se é negativo ou positivo, tá vendo? É módulo. Ó, deu menos 0,2 ou mais 0,2, não importa, é 0,2. A imagem, né, desculpa, aqui, ó, esse caso aqui é menor do que 1. A imagem é menor do que o objeto se der 0, se a imagem der 1, mais 1 ou menos 1 não importa, mas só tem um caso, né, que a imagem é igual, é o segundo caso de espelho côncavo. Então, quando a ampliação dá 1, a imagem é igual ao objeto, e eu sei que é a única imagem que dá igual, que é o segundo caso do espelho côncavo. E se der maior do que 1, ó, cuidado com isso. Deu menos 2, professor, mas é em módulo, fica 2. 2 é maior do que 1. A imagem é 2 vezes maior que o objeto. Aí, professor, se der menos 5, não importa o sinal, deu 5. Então, 5 é maior do que 1, a imagem é maior do que o objeto. Se é menos 5, ela é maior do que o objeto, porém, por ser menos, é invertido. Você entendeu? Então, é uma análisezinha do número e não do sinal. Então, você tem uma equação, chamada equação de Gauss, para determinar o lugar que a imagem e o objeto estão, ou o foco do espelho, se você quiser. E você tem uma equação da ampliação. Na realidade, a gente tem 3 equações da ampliação. Sendo que essa última aqui é uma substituição, mas são 3. E você vê que se encaixa melhor nos seus dados. Como eu sempre falei durante todo o ensino médio seu. Física você tem que ler e separar os dados. Você tem que entender o enunciado. Depois a gente vai pensar na fórmula. Depois a gente vai tentar resolver o exercício. Porque se eu não entender o que ele está me falando, o que ele está pedindo, o que ele fornece, eu vou errar a questão. Tá? Sempre começa pela leitura. Bom, já que a gente tem as equações agora, a gente pode tentar fazer um exercício, como eu queria mostrar para vocês. Tá? Eu vou pegar um exercício. Olha aqui, eu tenho um espelho. Tá? E ele fala assim, uma superfície refletora esférica côncava, olha, côncavo, espelho côncavo, cujo raio de curvatura é 30. Pera aí, raio de curvatura?
Raio de curvatura é o centro, pessoal. Todo espelho tem centro, foco e vértice. O centro, chamado centro de curvatura ou raio de curvatura. Ele te deu o centro aqui, ó. É usada para formar uma imagem de um pequeno objeto que está a 60 centímetros da superfície. A distância do objeto, o objeto, né, que é o nosso objeto mesmo. A distância do objeto é o P, lembra? 60 centímetros da superfície. Conforme o esquema. A imagem se forma a uma distância da superfície que vale em centímetros quanto? Ele quer a distância que a imagem se forma. Ele quer o P'. Vamos separar os dados então aqui. Vamos escrever isso. Ó, centro de curvatura é 30. Lembre-se, é centro, foco e vértice. E o foco fica na metade da distância do centro até o espelho. O foco é a metade do centro ou do raio. Tá? O P é a distância do objeto. A distância do objeto é 60 centímetros. Ele quer o P'. Ó, foco é a metade do raio ou centro. Está bem no meio. Então, metade de 30 é 15. Te dei o 15 aí. Bom, agora eu tenho o foco e tenho o P. E eu quero achar o P'. Tem uma fórmula pronta para isso, para achar o P', chamada equação de Gauss. Tá? E lembre-se, é positivo. Mas por que é positivo, professor? Porque espelho côncavo, o foco é positivo. Se for convexo, o foco é negativo. Por que é positivo, professor? Porque o foco do côncavo é para fora do espelho. Estou repetindo isso para você gravar. Então, ó, P' é igual a P vezes F sobre P menos F. Aquela fórmula que a gente deduziu. Você volta aí alguns frames e você acha lá. Vamos substituir? O P é 60. E o foco é mais 15. Então eu posso deixar só 15. 60 vezes 15 sobre 60 menos 15. Tá? Só substituir. E agora é conta. Acabou física. Resolvemos o exercício. Só não errar na conta. Então, embaixo fica 45, tá? 60 menos 15 eu não multipliquei em cima, porque 45 e 15 dá para você simplificar por 15. Ó. Se você dividir 15 por 15 dá 1 vezes 60. Se você dividir 45 por 15, dá 3. E fica 60 sobre 3, que dá 20. E aí resolvemos a questão. Tá? Então, deu mais 20. Por que deu positivo? P' é positivo, a imagem está fora do espelho. A imagem fora do espelho é real. E se é real, é invertida. Mas ele nem pediu para você classificar. Ele só pediu para você achar o P'. E aí você vem aqui e vai dar a letra B. Então você veja que foi um exercício que a gente leu, separou os dados e usou a equação de Gauss ali e acabou, matou o exercício. Não é tão difícil. Só que tem que treinar. Se você não refazer esse exercício, para ele lá, tenta fazer ele sem a minha resolução. E aí depois você vê se bate. É isso que você tem que fazer, treinar. Separar os dados. Tá? Número 2. Vamos separar os dados desse exercício. Ó, um pequeno objeto retilíneo é colocado perpendicularmente ao eixo principal, quer dizer, está de pé, de um espelho côncavo de Gauss. É côncavo. Ele te deu que é côncavo. Então a gente sabe que são 5 imagens possíveis. De raio de curvatura 16. De novo, ó, falou raio. Mas o raio é o centro de curvatura. O foco é metade do centro. A imagem conjugada por esse espelho é real. Epa, ele está me dando a imagem. Você sabe que toda imagem real é invertida. E a sua altura é 4 vezes maior que a altura do objeto. Mas o que é isso, professor? Não é a altura da imagem 4 vezes. Se fosse 4 centímetros, não, mas é 4 vezes. É a ampliação. A imagem é 4 vezes maior que o objeto. Ele me deu a ampliação no enunciado. E às vezes a pessoa passa batido. Ele não deu quanto vale a imagem. Ele falou só que a sua imagem tem altura 4 vezes maior do que o objeto. E a ampliação é quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto. Ele quer a distância entre a imagem e o objeto. Que distância é essa? Bom, a distância, né, não até o espelho, entre o objeto e a imagem. A gente vai desenhar, vai precisar desenhar o caso de imagem aqui, você vai ver. Então vamos separar os dados. Primeiro, ele me deu o centro de curvatura do espelho. Ele disse que a ampliação é 4. Mas ele disse que a imagem é real. Vou colocar o resumo aqui. Ó. A imagem é real maior, 4 vezes maior. É o terceiro caso. Ela é real, é invertida e maior. Olha aqui, a imagem está aqui fora do espelho. E o objeto está aqui, o objeto número 3. E ele quer a distância do objeto até a imagem. Ó. Essa distância aqui, ó. Não é até o espelho. Então esse 4 aqui, ó, você tem que lembrar da regra de sinais. Se a ampliação é de uma imagem invertida, tem que ter sinal menos. Então esse 4 aqui ó, vai ser menos 4. O foco é positivo, porque o espelho é côncavo. Ó, mas é menos 4. E o foco
Vou ter que achar o P. O foco é metade do centro. E ele me deu o centro igualzinho ao exercício 1. É só dividir por 2 o 16 que dá 8. Lembre-se, é espelho côncavo, então é mais 8. Não pode esquecer desse sinal aqui, ó. Esqueceu esse sinal aí, não dá nem tanto problema aqui no espelho côncavo, mas no convexo, se você esquecer, aí você resolve o foco negativo como se fosse positivo, aí tá tudo errado. Mas nesse aqui até que dá para perdoar. Bom, vamos achar o P. Por que eu estou usando a fórmula da ampliação? Porque eu sei os dois focos. O foco aqui, ó, o foco aqui é 8, tanto em cima quanto embaixo. É o mesmo foco. A ampliação é menos 4. E eu quero achar o P. Daqui sai o P. Então vamos lá. Menos 4 é a ampliação. 8 em cima, 8 embaixo, menos P. Né? Podia simplificar isso aqui, né? Porque podia dividir por 4 em cima e embaixo. Mas eu vou multiplicar cruzada. 4 vezes 8 e 4 vezes menos P. Menos 4 vezes menos P dá mais 4P, jogo de sinal. E menos 4 vezes 8 dá menos 32. Tá vendo? Isso tudo eu passei multiplicando. E você tem que multiplicar, não é o primeiro da fila. É todo mundo, é a propriedade distributiva. E esse 8 aqui continua aqui. Esse 32 que está subtraindo eu vou passar para o outro lado somando. Com 8. Então vai ficar mais 32 com 8 dá 40. E esse 4 que está multiplicando o P, eu vou passar dividindo 40. 4 dividindo 40 dá 10. Achei o P. Veja, eu tenho P, e esse P é essa distância aqui, ó, do objeto número 3 até o espelho. Mas o que ele pediu? Pediu a distância entre o objeto e a imagem. Não é até o espelho, tá? Vamos achar onde está a imagem. A ampliação tem o P' que eu quero achar e resolve mais rápido. Podia usar a equação de Gauss, mas aqui é tão mais rápido. O A vale menos 4 e o P vale 10. Então é só substituir A menos 4 e P vale 10. Ó, eu vou passar esse 10 multiplicando 4, fica menos 40 igual a menos P', certo? E aí menos com menos vai dar mais. Então P' igual a 40. Tá? Então veja, o que eu achei? Eu achei esse 10 centímetros, que é a distância do objeto até o espelho, e eu achei esse 40, que eu vou colocar ali na figura. Ó, aqui em cima, a imagem é essa aqui de baixo, a imagem 3 aqui embaixo, ó, para não ficar meio, né, apertado o desenho. Daqui da imagem 3 até o espelho tem 40. E você quer essa distância aqui, ó, do objeto 3 à imagem 3. Esse intervalo aqui, é isso que você quer. Ó, é 30 centímetros. E se aqui é 10 e aqui é 40, esse aqui é o intervalo, é um menos o outro, é 30. Essa é a resposta do exercício. Exercício mais complicado. Né? Mas você viu que a gente resolveu detalhadamente, revisando sinais. Portanto, da letra C. É só marcar a letra C. Tá? O exercício, né, mais complicado, mas é um exercício que é um bom treino, principalmente para quem vai tentar fazer o vestibular no seriado. Vamos mais um. Esse tipo de questão costumava cair na Universidade Federal quando a Universidade Federal fazia exercício, comprava o vestibular de Santa Catarina. Atualmente ela faz os dela e não faz mais a vestibular nesse sistema aqui que chama sistema somatório. Na verdade é um verdadeiro ou falso. Eu até já marquei aqui, eu devia ter colocado um temporizador para não aparecer, mas eu vou explicar para vocês o raciocínio desse tipo de questão, porque vai que alguém vai fazer fora. Tá, veja bem, ele fala que tem um espelho côncavo, um objeto colocado na frente do espelho e está aqui o foco. E você vê que o objeto está antes do foco, mas eu não sei se está antes do centro também. Tá? Mas todo objeto que está antes do foco, não interessa se está no terceiro caso, no segundo, no primeiro, a imagem é real, invertida e maior. Tá? Então, olha, ele diz que o objeto está a uma distância 2 vezes a distância focal. Tá vendo? Considere o espelho esférico situado à frente, situado a uma distância do foco de 2 vezes o próprio foco. Tá? Então, se você pensar que esse aqui é o foco, ele está 2 vezes o foco atrás do foco. É isso que ele quis dizer aqui. E aí, a distância que o objeto está na realidade, então é F mais F mais F, que dá 3F. 3 vezes o foco. Dá uma olhada nesse resumo. Eu sempre ponho eles aí e peço para você memorizar. Porque fica mais fácil você identificar as imagens. Olha, você sabe que esse ponto de vermelho aqui é o centro de curvatura. Por quê? Porque o centro é 2 vezes o foco. E o nosso objeto está atrás do centro, uma vez o foco atrás do centro. Então ele está aqui, ó, atrás do centro. Esse é o objeto número 1. Aquele cara aqui, ó, se posiciona como se fosse antes do centro. E todo objeto antes do centro é o objeto número 1.
E a imagem é essa azulzinha aqui, ó, real, invertida e menor. Tá? Então, eu sei que a imagem está em algum lugar entre o foco e o centro. Ela tem uma distância maior do que o foco e menor que 2 vezes o foco. Olha lá, vamos ver o que é verdadeiro ou falso. Como a imagem não foi fornecida a distância focal, não podemos afirmar nada. Claro que podemos, a imagem real é invertida menor. Está furada, é falso, não se marca as falsas, só as verdadeiras. Letra A, número 2. A distância da imagem ao foco é metade da distância focal. A distância da imagem ao foco é metade da distância focal. Dá uma olhada. Da imagem ao foco. Como é que eu vou saber? Da imagem aqui, desculpa. Essa aqui, ó. Da imagem ao foco. Ó, daqui até aqui é o foco. Tá? É o foco. Essa imagem aqui, desculpa. Daqui até aqui é o foco. Do vértice ao F, chama distância focal F. Ele quer essa distânciazinha da imagem, tá legal? Como é que eu vou dizer isso? Eu vou ter que calcular. Vamos achar a ampliação e descobrir isso aí. Porque eu tenho F e o P. O foco é F mesmo e o P é letra, é 3F. Ninguém gosta de exercício com letra, mas cai bastante. Então, ó, no lugar do F, você vai pôr 3F. No lugar do P. Então, fica F sobre F menos 3F. F menos 3F vai dar 2F. Então, vai ficar F sobre 2F. Que é 1 sobre 2, porque corta os F. E o negativo continua lá, menos meio. O que eu descobri aqui? Que a imagem é invertida, porque a gente já sabia que era real invertida, e ela vale 1 meio. A ampliação, desculpa, vale 1 meio. A ampliação da imagem. Se é 1 meio, é 0,5. É metade. A imagem é metade do objeto. Tá? Vamos achar o P'. O F é 3F. O P é 3F, desculpa. O F é F mesmo. Então, no lugar do P, eu pus 3F, porque está aqui no desenho. Dá uma olhada no desenho. E embaixo fica 3F menos F. Você já reparou que vai dar para cortar F com F, vai sobrar um F. Porque aqui dá 2F. Sobre 3F, F, corta F com F, vai ficar 3 sobre 2F. 3 dividido por 2 vezes F. Dá 1,5 F. A distância da imagem é um foco e meio. É esse foco mais meio foco. Tá? Então, a 0,2 também é verdadeira. A distância da imagem ao foco é metade da distância focal. Tinha que marcar aqui, eu não marquei. A imagem é real e invertida. Verdadeiro. O seu tamanho é metade do objeto. Sim, é meio. Meio quer dizer metade. Se tivesse 1/3, quer dizer 3 vezes menor a 1/3. 8. Distância da imagem ao espelho é igual a 1 vez e meia a distância focal. Ó, da imagem ao espelho é do vértice até aqui. É 1,5. É 1,5 foco. Do foco até aqui, ó, é meio foco, é metade, está bem na metade. Então a 2 e a 8 são verdadeiras. 16. A distância da imagem ao meio ao espelho é 2 vezes a distância focal. Não, é 1 vez e meia a distância focal. Tá errado. E a imagem é real. É verdadeiro isso. Direita, isso não existe no espelho côncavo. Todas as imagens reais, ó, imagem real, invertida, menor. Aqui embaixo, real, invertida, igual. Aqui embaixo, real, invertida, maior. Todas as 3 imagens possíveis reais são invertidas. Quando ele fala direita, só pode ser imagem virtual. E a única imagem direita e virtual do espelho côncavo é o 5º caso. É virtual, direita e maior. Então, cuidado com isso aí. Tá? Então, é um exercício muito mais complicado, a gente reconhece isso, porque você tem um exercício todo literal. Os outros serão numéricos, o pessoal entende melhor. Mas esse início de matéria que a gente vê aqui é algo que a gente vê ser cobrado muito lá nos vestibulares, lá no 3º ano. E volta e meia a gente é obrigado a fazer um exercício literal. Eu sei que o pessoal não gosta, né, mas é uma parte do desenvolvimento do seu raciocínio lógico, certo? Tem o 1, 2 e o 3, vamos fazer mais atividades. Agora sim a gente fechou todo essa parte de conteúdo de espelhos côncavos e convexos. Todo. As equações, as imagens, dos espelhos esféricos côncavos e convexos. Certo? E a gente vai fazer uma atividade legal que vai ser postada lá na parte de atividades para vocês. Então, porque aí vocês vão poder mandar foto por lá, vai ficar tudo bem mais organizado. Então eu vou postar nas atividades uns exercícios para vocês resolverem
e eu vou corrigir semana que vem. Semana que vem eu vou fazer a correção. Vou fazer a correção aqui hoje, vamos gravar a correção. Mas eu queria que você desse uma olhada, uma tentada fazer e tal. Né? Tentar fazer sabendo. Pega esse vídeo que vai estar no YouTube, dá uma olhada lá, vê o que você pode fazer, tá? E vamos tocar o barco. Certo? Beleza, pessoal? Agora vai bater o horário da aula de vocês seguinte, né? Que vai dar 8h40. Eu não sei qual que é a próxima aula, mas boa aula para vocês. Beleza? Bons estudos aí, pessoal.